Oi pessoal, eu sei. Muitos de vocês estão bravos comigo porque viram as coisas desagradáveis que eu fiz e viram o cara grosseiro que eu fui em 2020. Eu xinguei e briguei com alguns amigos, fiquei pedindo desenhos para as pessoas, fui o ingrato com o Gilsonix, fui hipócrita várias vezes e sempre que eu cometia um erro eu pedia desculpas, eu prometia que iria mudar, mas eu sempre continuava fazendo besteira e cometendo erros. E por causa disso perdi muitos inscritos, perdi vários amigos que eu gostava muito. E eu fiquei bem triste com isso tudo. Cheguei até a perder meu servidor no Discord. Mas essas foram as consequências das minhas ações. E depois que descobriram o que eu fiz, muitas pessoas começaram a me xingar, me zoar, fazer exposeds meus. E muitas pessoas que eu gostava passaram a me odiar e todos vocês ficaram decepcionados comigo. Me usaram como um exemplo de pessoa ruim, e eu estive desde o dia 3 de dezembro sendo zoado e xingado. E nesse meu tempo eu estive refletindo sobre minhas ações. Eu me arrependi muito das coisas que eu fiz. E achei que tudo estava perdido e que tudo já acabado. Mas alguns amigos quiseram me ajudar nessa situação difícil. E eles me motivaram a não desistir. Mas enfim, chegou a hora de eu me pronunciar a respeito da bagunça que eu causei e esclarecer algumas coisas. E por favor, assista esse vídeo até o final, pois ele é muito importante. Bem, primeiramente eu havia dito que algumas coisas vocês interpretaram errado, e eu vou falar sobre isso. Mas foram apenas duas coisas que entenderam errado. Vamos lá. Primeiro é sobre essa imagem que mostra uma mensagem que eu reclamo de uma pessoa chamando ela de criança e falando que crianças de hoje em dia não são nada e que não têm consciência de seus atos. E acharam que eu estava falando de todos os meus inscritos, chamando todos eles de criança. Só que na verdade não foi bem assim. É uma história um pouco grande, mas eu vou explicar. Tudo começou quando eu briguei com um amigo meu por um motivo bem bobo. Ele meio que ficou xingando um cara aleatório lá no Instagram. E depois disso eu falei que ele era muito criança e que ele devia crescer para agir certo. Ele ficou bem magoado e irritado com isso. E eu fiquei tão bravo com ele que eu nem queria mais saber dele. E chamei ele de imaturo, sendo que o imaturo é que foi eu ter agido assim com ele. Eu devia ter agido de forma mais calma com ele. Uns dias depois, um outro amigo meu me falou que ele queria que eu pedisse desculpas para ele. Então eu fiquei bravo por causa disso, porque eu julgava que eu estava certo. E o pior é que eu interpretei que ele ficou me zoando e me xingando, porque eu falei que ele era criança. Mas na verdade ele só queria um pedido de desculpas. Ele não ficou me zoando nem nada. Eu é que fui um cabeça oca e achei que ele estava me zoando e me xingando. Então eu julguei ele como hater e escrevi aquela mensagem dizendo que não queria pedir desculpas para ele e que pessoas que ficam zoando ou xingando os outros não eram nada e não tinham consciência de seus atos, e que ficavam fazendo besteira. E eu usei a palavra criança para me referir às pessoas que ficam xingando ou zoando os outros na internet. De qualquer forma, eu nem devia ter dito aquilo. Eu devia ter agido de forma mais pacífica e civilizada. E ter pedido desculpas para ele. Inclusive, esses dias, eu perguntei para ele por que ele tinha xingado aquele cara, que no caso é um cara que fala espanhol. E eu descobri que ele estava protegendo um amigo, porque esse cara espanhol estava zoando o amigo dele. E eu não percebi isso. Eu já fui reclamando dele, apontando o dedo, insistindo que eu estava certo, sem saber a verdade. Eu achava que eu tinha razão de tudo, porém eu estava errado. Eu pedi desculpas para ele por ficar apontando o dedo a respeito dele e nós voltamos a ser amigos. Mas voltando ao assunto, vocês acharam que eu estava chamando todos os meus inscritos de criança, mas na verdade eu estava falando das pessoas que te xingam e te zoam na internet. Mas isso não cobre o fato de eu reclamar das pessoas que tinham opiniões diferentes das minhas. Eu ficava discutindo com elas, agindo como tóxico, e eu cheguei a ameaçar um cara. E o pior é que teve uma vez em que eu chamei um inscrito em específico de criança, só porque eu me incomodava com ele nos comentários. Sinceramente, isso tudo foi ridículo da minha parte. Eu devia ter sido mais pacífico e respeitado as opiniões dos outros. Mas eu ficava bravo por bobagem e acabava magoando as pessoas. Bem, espero que tenham entendido tudo. E a segunda coisa que interpretaram errado é algo que não foi muito discutido, que é sobre um comentário que me mandaram de um cara espalhando uma desinformação. Mas já me mandaram censurado, eu não sei quem fez esse comentário,
Mas pelo que eu percebi, ele acha que os meus desenhos não era eu que fazia, e sim a Nanda ou outra pessoa que fazia por mim, para eu fingir que era eu que fazia. Também me mandaram um print dessa pessoa espalhando isso para os outros. Eu me pergunto, de onde que ele tirou essa desinformação? Porque os meus desenhos sou eu que faço, e aqui estão as provas de que os desenhos são feitos por mim. E além disso, quando alguém fazia uma fanart para mim, eu mostrava na comunidade, dando os créditos à pessoa que fez. Mas seja lá quem for essa pessoa, ela pode ter se enganado ou entendido errado. Agora eu vou falar sobre um assunto bem polêmico que gerou muita intriga, que é sobre eu obrigar um inscrito a fazer hentai. E por causa disso, muita gente ficou me zoando lá no Amino. Primeiramente, eu quero dizer que eu não obriguei o inscrito a fazer hentai contra a vontade dele. Eu pedi normalmente. Mas vocês sabiam que, na verdade, quando eu pedi o hentai eu estava esperando um não? Você pode até achar que eu tô arrumando desculpas, mas não é isso. Eu vou explicar. Eu comecei a conversar com um amigo novo. Ele já me conhecia há muito tempo e ele era super gente boa. A gente sempre conversava sobre os jogos e outras coisas que a gente gostava. E um dia ele disse pra mim que fazia hentai. Aí eu fiquei tipo, parece mentira. Mas aí ele mostrou um hentai dele. E eu não falei muita coisa disso. Mas depois disso me veio uma ideia super estúpida. Eu pensei, será que ele seria doido de fazer um hentai do meu personagem? Aí antes dele mandar esse hentai, eu meio que escrevi uma mensagem zoando só pra ver a reação dele. Mas ele não falou nada sobre isso. Mas depois que eu vi o hentai, eu tive essa ideia estúpida. Então eu escrevi uma mensagem dizendo, faz um hentai do Júlio César e da Bibi. Mas eu escrevi isso esperando que ele dissesse não. E ele respondeu que iria fazer. Mas essa não era a resposta que eu esperava. Eu até ia falar pra ele não fazer. E que eu não queria hentai. Mas sabe o que passou na minha cabeça nesse momento? Ah, já entendi! Ele vai me trollar! Olha, esse foi um dos pensamentos mais estúpidos que eu já tive. Pelo amor de Deus. Mas bom, vamos continuar. Então eu achei que ele fosse me trollar. E eu fiquei só esperando a trollagem. De vez em quando ele falava do hentai. E teve uma vez que eu perguntei como é que tava ficando. Lembrando que eu ainda estava esperando que esse meu amigo fosse me trollar. Então teve um dia em que ele mostrou uma imagem do processo de criação do hentai. Nesse momento eu comecei a desconfiar que ele realmente estava fazendo hentai. Eu até pensei em falar para ele parar, mas não. Eu fui um cabeça de ostra e ainda fiquei insistindo para mim mesmo que ele iria me trollar. Então, no dia 3 de outubro, ele manda uma foto. Eu, que nem um bobão, achei que ele iria me trollar. Eu ia até aplaudir ele por não fazer hentai. Só que o que eu não imaginava era que ele realmente tinha feito o hentai. Eu levei um susto naquela hora. Eu fiquei tipo, meu Deus, ele realmente fez hentai? Mas óbvio, né? Se você pede hentai pra alguém, é óbvio que essa pessoa vai fazer. Então depois que ele mostrou o hentai, eu falei, que p é essa, mano? E ele disse, meu hentai. Então eu falei, você realmente fez isso? Você realmente fez o hentai? E ele disse, eu fiz. E eu falei, mano, eu achei que você tava falando de brincadeira. Não achei que você iria fazer hentai de verdade. Aí ele falou, eu fiz porque eu tava entediado. E eu disse, isso vai dar muito ruim pra mim. Óbvio que vai dar ruim. E no caso, deu muito ruim. E ele disse, desculpa. Aí eu briguei com ele e ele ficou muito triste nesse dia. E eu fiquei bem bravo com ele por causa disso. Mas depois eu vi que não devia ter brigado com ele. Então a gente conversou e voltamos a ser amigos. E eu também cheguei a postar esse hentai no servidor do meu amigo enquanto a gente estava em call. Só pra eu ver como é que seria a reação deles. E eu postei em um local específico do servidor para mandar hentais. E gente, eu não devia ter pedido o hentai pra ele. Eu sei que eu tava esperando uma trollagem, mas isso é muito errado. E galera, eu tenho que confessar duas coisas que ninguém descobriu, mas eu preciso dizer pra vocês. A primeira coisa é que um incidente parecido já aconteceu há muito tempo. E é sobre esse comentário super antigo, onde um inscrito pergunta de forma bem irônica se ele poderia fazer um hentai censurado do Júlio César com a Bibi. E eu respondi que se tivesse censurado ele poderia fazer. Mas na verdade a gente fez esses comentários zoando, a gente nem levou isso a sério. Mas um tempo depois ele voltou a falar sobre isso.
e disse que havia feito o hentai. E por incrível que pareça, eu fiquei estranhando isso. E também achei que era trollagem. E ele mandou, e eu fiquei um pouco assustado, mas também fiquei confuso, porque aquele desenho não parecia hentai. Ele meio que não levou isso a sério e fez o desenho só pra zoar mesmo. E eu reagi de uma forma normal para que ele não percebesse que eu estava assustado e confuso. E a gente nunca mais falou daquilo. E a segunda coisa que eu preciso confessar é que eu realmente havia pedido um hentai para um outro amigo meu. E ele aceitou isso de boas. E ele praticamente tem a mesma idade que a minha. Então eu achei que isso não teria problema. Mas acho que continua sendo ruim da minha parte. Olha galera, sinceramente eu nunca devia ter pedido hentai para aquele garoto. Isso foi uma atitude muito desagradável e eu tô muito arrependido de ter feito isso. E galera, recomendo que nunca peçam para alguém fazer hentai para você, mesmo que vocês estejam esperando uma trollagem. Porque senão vocês podem acabar se dando mal, que nem aconteceu comigo. Bem, espero ter esclarecido tudo. Bem, agora eu queria pedir desculpas por todas as vezes que eu fui tóxico, tanto com chips e opiniões dos outros. E também queria pedir desculpas por todos os vídeos e posts ofensivos em que eu fui extremamente tóxico. Eu realmente me arrependi de tudo isso. Principalmente naquele vídeo em que eu fiquei triste por não estarem shippando meu chip. E também naquela vez em que eu fiz aquele post super tóxico do Ornistromp, que fez muita gente ficar furiosa comigo. E também teve uma vez em que eu fui lá no meu Discord reclamar sobre um desenho que fizeram de Leond, no qual tinha o Leon e o Sandy com o chapéu do Leon. E eu reclamei desse desenho só por eu achar que estavam shippando eles por causa do chapéu. Eu fui muito babaca naquele dia. Eu não respeitava a opinião dos outros, eu ficava julgando as pessoas e também eu sempre ficava postando comentários de haters e tóxicos lá no meu Discord reclamando deles. Mas o pior é que essas pessoas nem estavam sendo tóxicas, elas só estavam dando suas opiniões. E eu ficava chamando pessoas desinformadas de burros. Eu não conseguia perceber a pessoa ruim que eu era. Então, me desculpem por todas as vezes que eu fui tóxico com vocês. Bem, agora eu vou falar sobre eu ficar pedindo desenhos das pessoas. Vocês perguntam, por que eu ficava fazendo isso? Eu vou explicar. Eu pedia fanart porque eu achava que o pessoal gostava muito de fazer fanart pra mim. E aí eu acabei pensando que eu podia pedir fanarts à vontade para as pessoas. E eu nem me preocupei se eles ficariam cansados ou se eles não queriam fazer. E no começo esse pensamento não era tão forte, mas ele se fortaleceu quando eu conheci a Nanda. E o pior é que eu pedia mais fanarts para a Nanda do que para os outros. E eu deixava um tom de que eu estava exigindo fanarts porque às vezes eu não pedia educadamente para as pessoas. Eu esqueci de pedir por favor ou perguntar se poderia fazer. E também quando eu pedia fanart, eu não escrevia tudo bem se você não quiser fazer. E se a pessoa não quisesse fazer, eu ia ficar de boas. Um exemplo disso foi quando eu perguntei para um amigo se ele iria fazer uma fanart. Ele disse que não ia poder, e eu fiquei de boas. E o outro exemplo foi de quando eu pedi para a Nanda adicionar uns personagens meus no desenho dela. E ela disse que não iria poder fazer isso. E eu também fiquei de boas, não briguei nem nada. Sinceramente, eu não deveria ficar pedindo desenhos para as pessoas, eu devia ter deixado elas fazerem por vontade própria. Mas também tinha algumas vezes que o pessoal queria fazer fanart por vontade própria, e tinha uns que perguntavam se poderiam fazer. E vai estar passando na tela algumas das incontáveis vezes que eu fiquei pedindo desenhos para as pessoas. Olhem só, que vergonha! Mendigando fanart para os inscritos. E também tinha vezes que quando alguém ia fazer fanart por vontade própria, a pessoa perguntava como eu iria querer. E eu me empolgava demais e pedia muita coisa no desenho. E também eu queria destacar essa vez em que eu pedi uma fanart para Nanda, com uma certa falta de educação. E ela falava que estava sem vontade e que estava cansada. Ou seja, ela estava demonstrando que não estava querendo fazer a fanart. Só que eu não percebia isso, eu achava que ela queria fazer. Só que ela estava cansada. Eu é que fui um tolo de não perceber que ela não queria fazer a fanart. E quando estava tendo o concurso dos 10 mil inscritos, eu ficava post atrás de post mendigando fanarts para as pessoas. Mesmo que esse concurso não fosse obrigatório, eu ainda deixava um tom de que eu estava exigindo fanart de todos vocês, e meio que apressando aqueles que estavam fazendo desenhos. E sem falar que eu demonstrava uma certa insatisfação com alguns desenhos. A pior parte era quando eu falava como deveria ser o desenho.
E na minha opinião, isso é meio errado, porque o autor tem que fazer o desenho do jeito que ele quiser. E também eu queria falar de quando um cara não terminou um desenho por conta da minha pressa. Mas sempre que eu pedia uma fanart, eu falava para levar um tempo que precisar para fazer. Bem, eu vou explicar o que realmente aconteceu. Estava tendo o concurso dos 5.000 inscritos e esse cara estava fazendo a fanart dele. E quando ele mandou o desenho dele, eu perguntei se ele já tinha terminado ou se ele iria continuar. E ele disse que já tinha acabado. Mas eu não sabia que ele ainda iria fazer mais coisas no desenho. Se ele ainda estivesse fazendo, eu iria esperar ele terminar. Infelizmente eu fiquei obcecado por fanart com o passar do tempo. E às vezes chegava ao ponto de eu realmente exigir desenhos das pessoas. E eu me arrependi de ter feito isso. Eu devia ter deixado as coisas acontecerem naturalmente, não forçá-las a acontecerem quando eu queria. Eu deixei a impressão de que eu só usava as pessoas para ter desenhos. Por causa disso, algumas delas deixaram de gostar de mim. E as outras se decepcionaram comigo, porque eu só ligava para fanart. Então Nanda, Hiroshi, Rost, Brock Universe, Maximus, Pedren, Angel, Alex Drawings e todas as outras pessoas que eu pedi desenhos. Por favor, me perdoem por todas as vezes que eu fiquei enchendo o saco por causa de fanart. Todas as vezes que eu exigia muitas coisas nelas. Vocês têm talentos incríveis. E vocês são livres para fazerem o que quiserem. Bom, agora eu vou esclarecer uma dúvida que muitos têm. Que é, por que eu fiquei mal daquele jeito? Por que eu fui rude com as pessoas? Por que eu fiquei fazendo aquelas coisas ruins? Eu vou lhes dizer. Tudo começou quando eu comecei a fazer sucesso com o canal. Eu tive mais reconhecimento e meu canal começou a ganhar mais inscritos por causa das minhas animações e dos meus vídeos engraçados. E acho que isso foi lá quando eu tinha 3.000 inscritos. E aí chegou um monte de gente nova, eu fiz novos amigos, meu canal chamou a atenção de canais maiores. E o pessoal curtiu meu conteúdo. E comecei a ganhar inscritos muito rápido. E também meus desenhos chamavam a atenção de mais pessoas. Eu conheci muita gente legal e também vários artistas da comunidade começaram a conversar comigo. Simplesmente estava tudo dando certo, tudo que eu esperava de bom estava acontecendo. Meu canal crescia a cada dia, meus vídeos estavam alegrando as pessoas e chamando a atenção de canais maiores. Muita gente começou a me admirar, fiz muitos amigos novos e minhas animações e desenhos estavam fazendo sucesso e ganhando mais reconhecimento. Meu sonho estava se tornando realidade, eu estava conseguindo conquistar meus objetivos e eu fiquei muito orgulhoso disso. Só que eu fiquei orgulhoso demais. E o que aconteceu? Eu tive uma sede de poder. Me tornei arrogante, egoísta, me achei superior a todos os meus amigos. Tudo porque eu deixei o poder subir a cabeça. Eu virei um cara muito rude, fiquei criticando as pessoas. Fiquei mais tóxico a ponto de eu ficar bravo com algumas opiniões das pessoas. E aquele pensamento de eu pedir fanart à vontade ficou ainda mais forte, a ponto de eu começar a exigir fanart das pessoas. Eu também fiquei zoando alguns amigos, inclusive fiquei zoando o Gilsonix. Mesmo ainda gostando dele, eu zoava muito ele pelas costas. E sem falar que eu fiquei tão arrogante que comecei a pensar que eu era melhor que todos. Por exemplo, eu desenho melhor que ele. Ah, minha edição é melhor que a dele. Ah, eu sou muito bom fazendo isso, ele não. Meu canal consegue crescer muito e ele é um fracassado que cresce mais lento do que qualquer um. Eu falava de forma bem agressiva às vezes com alguns amigos. E eu não parava de ficar assim. Eu deixei muita gente triste e magoada. E eu não conseguia perceber o cara mal que eu estava me tornando. Minha parte boa estava morrendo enquanto meu lado sombrio aumentava mais e mais. Eu ainda me sentia como um cara bom. Eu conversava normalmente com meus amigos, mas eu era agressivo e mal com pessoas que eu não gostava. E eu julgava elas como imaturas. E isso não é uma atitude de um cara bom. Então, peço desculpas para todos aqueles que eu fiquei reclamando, xingando e julgando como imaturo. Sinceramente, acho que eu não estava pronto para aguentar tanto orgulho de ter conquistado tantas coisas que eu queria conseguir. Espero que me entendam. Agora eu vou responder outra pergunta que muita gente fez, que é: por que eu fiquei odiando o Gilsonix? Por que eu chamei ele de chatonildo e falando mal dele pelas costas? Bem,
Eu já adianto pra vocês que o motivo de odiar o Gilsonix é muito, mas muito estúpido. Na minha opinião, isso não é motivo pra odiar ninguém. Mas vamos lá. O Gilsonix sempre foi um cara legal, bacana, sempre ajudava os outros e ele me ajudou muito com o meu canal. Eu cheguei até a criar uma versão cartunesca dele, que foi muito bem aceita por ele e pelo público. Éramos amigos inseparáveis. E você pergunta, o que me levou a odiar o Gilsonix? É algo bem grande de explicar, mas vocês vão entender. Eu comecei a dar umas mancadas e fazer umas besteiras e ele me falou disso. Me recomendou a controlar meus impulsos e agir com mais calma. E eu tentei não dar mais essas mancadas, mas eu fiz um post bem tóxico que gerou muita treta. Ele me alertou sobre o que havia acontecido, dizendo que todos os detalhes, que muita gente ficou revoltada comigo e que ele até tinha ficado com dor de cabeça. Eu fiquei triste por ter deixado ele com dor de cabeça. Senti que eu magoei ele, mas ele continuou sendo meu amigo. Depois eu fiz uma coisa meio errada, em que eu fiquei fazendo posts teorizando sobre aquele canal Rejected, falando que ele era fake, trazia informações fakes. Todo mundo já sabia disso, mas por incrível que pareça, demorei para perceber. Nesses posts o Gilsonix sempre falava, mano, é fake, mano, deixa o cara lá, já descobrimos que é fake. E quando eu falei sobre o Rejected em um post do Gilsonix, ele falou para eu calar a boca e para eu parar de falar sobre ele, senão iria recair sobre mim. Eu achei que o Gilsonix tinha ficado bravo comigo, e eu fui conversar com ele a respeito disso. E ele me disse que tinha feito isso pelo meu bem, e me explicou por que eu não devia ficar teorizando sobre o Rejected. E também demonstrou como ele não gostou dessa minha atitude. Eu compreendi o que ele quis dizer e prometi não fazer mais isso. E não queria deixar de falar que ele também me disse que a verdade machuca, e ele acreditava que eu poderia me tornar alguém melhor. Porém, depois de um tempo, teve aquele dia em que eu fiquei furioso com a Nanda por ela deletar os desenhos do Instagram por causa do que os pais dela disseram. Esse caso se repercutiu muito, e o Gilsonix veio falar comigo sobre o que eu fiz, e mais uma vez me alertando sobre mais uma coisa errada que eu havia feito. Por causa disso, os números de pessoas que me odeiam só aumentou mais e mais. E eu sempre falava pra mim mesmo, cara, toma cuidado, cara, para de fazer besteira, pensa bem antes de agir, o Gilsonix está ficando triste contigo. E também teve uma vez em que o Gilsonix fez um YouTube Pup BR de Brawl Stars, e eu fiz um comentário na base da zoeira, só que o Gilsonix não entendeu o que era zoeira e me deu bloco. E depois uns caras ficaram reclamando do Gilsonix por ele não entender a ironia. E ele veio falar comigo sobre isso. Eu expliquei pra ele porque os caras estavam reclamando, e ele disse que realmente não entendeu a ironia no meu comentário, mas era por um motivo bem sério. Ele não entendeu, pois eu só sabia ficar zoando e brincando com tudo e causando confusão. Por isso era difícil saber quando eu estava brincando ou não. Ele estava absolutamente certo a meu respeito, mas eu não soube reconhecer isso, e infelizmente continuei fazendo besteiras. Eu tentava mudar, mas sempre aconteciam coisas que me faziam ficar bravo e brigar com as pessoas, sem falar que eu estava com a sede de poder. E olha que eu ficava bravo por motivos bestas. Eu continuei aprontando com o pessoal. Eu reclamava de pessoas no Discord, reclamava de amigos, e alguns desses casos chegou ao Gilsonix. E ele reclamou comigo de eu continuar arrumando treta e causando confusão. O Gilsonix sempre me avisava, me alertava sobre os riscos das minhas ações ruins, e eu não dei ouvidos a ele. Ele reclamou muito do que eu estava fazendo, dizendo que eu era hipócrita, e que eu era arrogante e que eu só pensava em mim mesmo. E pelo que eu entendi, ele também disse que ninguém altera o humor quando está com raiva. Mas não sei se foi isso que ele quis dizer. Ele tinha razão sobre mim. Mas ele não queria ter razão. Ele queria que eu me tocasse que eu era arrogante. Simplesmente ele estava ficando muito bravo comigo, porque eu não mudava e eu não parava de arrumar confusão. E eu fiquei triste, pois eu vi que ele estava se decepcionando muito comigo. Justamente o cara que eu admirava desde o momento que eu conheci. Eu havia ficado muito triste ao saber que o youtuber que eu admirava estava revoltado comigo por causa das minhas ações ruins e pelo fato de eu nunca mudar. Mas, como eu me sentia superior a ele, a minha tristeza se transformou em ódio.
E eu passei a detestar o Jossonix, zoando ele mais ainda lá no Amino e chamando ele de chatoneudo só porque ele ficou reclamando de mim por eu continuar errando. Sim, galera, esse é o motivo de odiar o Jossonix. E Jossonix, se você estiver vendo esse vídeo, você deve estar muito mais decepcionado comigo ao saber que o motivo de eu te odiar é um motivo bem besta. O Jossonix sempre estava certo, sempre atento e disposto a me ajudar, me dizendo o que era certo e o que era errado, e eu não dei atenção a ele. Eu falava que ia mudar e não mudava. E agora eu sofro as consequências das minhas ações, e senti o que as pessoas que eu magoei sentiram. Eu não me colocava no lugar dos outros. Agora eu sei como eles se sentem. E também, galera, eu queria esclarecer mais um negócio. Tiveram umas pessoas que falaram assim: você declarou guerra ao Jossonix, você declarou guerra à comunidade. Mas eu não declarei guerra a ninguém. E pra ser sincero, eu não me recordo de declarar guerra à comunidade e ao Jossonix. E também, guerra é uma perda de tempo. Eu só passei a não gostar do Jossonix e eu não gostava de algumas coisas da comunidade. E galera, só porque uma pessoa odeia alguma coisa ou alguém, não quer dizer que queira declarar guerra. E agora chegou o momento de eu pedir desculpas para todas as pessoas que eu magoei. Carlos, desculpa por eu ter feito vídeos com a sua piada da genética. Eu realmente não vi problema nisso, porque eu gostei muito da sua piada. E eu até mostrava nos vídeos que a piada era sua, mas o pessoal ficou falando que eu te copiava. Então, desculpa aí, Carlos. Cal, desculpa por eu ter postado as suas imagens dos monstros de luz e eu não ter dado os créditos a você. E por causa disso, muita gente achou que eu não jogava mais Singing Monsters. Mas eu jogo sim. E quem quiser me adicionar, tá aí o meu código de amigo. A JPlays, desculpa por todas as vezes que eu te rebaixei, por todas as vezes que eu recusei ajudar você. Eu antigamente via você como um fracassado quando eu estava com a sede de poder, mas agora eu vejo que você é capaz de conquistar mais do que qualquer um. Portanto, nunca desista do seu canal e nunca ligue para aqueles que te rebaixam. A propósito, galera, se inscreva no canal do AJPlays, porque ele merece. Letícia, desculpa por ter chegado você naquele dia do campeonato da Rosa. Eu fiquei bravo por não ganhar as partidas e te xinguei. E o pior é que eu coloquei a culpa em você por eu ter perdido as partidas, sendo que a culpa foi minha. E não foi só com ela que eu botava a culpa. Às vezes, quando eu perdia partidas com meus amigos, eu colocava a culpa neles por perder as partidas. Tudo porque eu ficava bravo com eles. Então, Letícia, me perdoe por eu ter xingado você naquele dia. Senti aquela raiva toda só por causa das recompensas do campeonato. E Letícia, se eu tivesse que escolher entre a sua amizade e os pins exclusivos, eu escolheria ser seu amigo, porque a nossa amizade é mais importante do que pins exclusivos que não mudam nada no jogo. E agora, a pessoa que eu mais magoei, Nanda. Eu sei que você não liga mais pra mim, mas se você estiver vendo esse vídeo, saiba que eu tô arrependido das coisas ruins que eu disse pra você. Nanda, por favor, me desculpa por ter brigado com você naquele dia em que você deletou seus desenhos do Instagram por causa do que seus pais disseram. Eu devia ter ficado calmo e ter te consolado e ficado de boas, mas eu me deixei levar pela raiva e briguei com você a ponto de terminar contigo. Eu te deixei muito triste. Tudo porque eu não soube me controlar. Mas quando eu me acalmei, eu percebi o erro que eu cometi. E pedi desculpas pra você. E o pior é que eu não fazia ideia de o quanto aquilo te fez sofrer. Pra ser sincero, eu sempre me sinto mal quando eu lembro desse momento em que eu briguei contigo. E eu estou muito arrependido de ter feito isso com você. E sinto que depois desse dia, você pode ter achado que eu ia brigar com você ou fazer alguma coisa ruim se você não quisesse fazer os desenhos que eu pedia. Mas eu ia ficar de boas com você. Porém, do jeito que eu era, eu só ia reclamar que nem um bobão se você não quisesse fazer um desenho que eu pedia. Por exemplo, ia ficar tão legal, eu queria tanto que você fizesse, mas mesmo assim, eu ia ficar de boas. E Nanda, desculpa por todas as vezes que eu fiquei enchendo o saco por causa de fanart. E também desculpa por não ter dado tanta atenção pra você, porque infelizmente eu fiquei obcecado pelos seus desenhos. Eu gostava de você, de verdade. Mas eu dei mais atenção para suas fanarts do que para você. Eu fui um péssimo namorado para você, Nanda. E eu sei que tinha vezes que eu não falava com você, mas acontece que na época meus dias eram bem ocupados
Eu tinha aula online das 7h10 até meio dia 20. Eu tinha os trabalhos e deveres da escola. Eu fazia meus desenhos, meus vídeos e eu conversava com muita gente. Mas mesmo perante a tudo isso, eu ainda tinha tempo livre para falar com você. E também desculpa por eu ter falado para não fazer desenhos para o Gilsonix, porque por um puro ato de egoísmo e um pouquinho de ciúmes, eu falei para você não desenhar mais para ele. Mas você é livre para desenhar o que você quiser. Então, Nanda, espero que possa me perdoar depois das minhas mancadas. E não permita que mais nada te deixe triste nesse mundo, porque você é uma pessoa especial e o mundo não seria nada sem você. E agora, a pessoa que mais se decepcionou comigo, Gilsonix. Você sempre foi uma pessoa gentil e de bom coração que ajudava os outros. E eu gostava de você, mas aí eu me achei superior a você, fiquei te zoando e falando mal de você pelas costas. Eu te tratei como se você fosse algo descartável, como se eu não precisasse de você, sendo que você me ajudou muito com o meu canal. E eu não soube valorizar a sua ajuda. Então, Gilsonix, me perdoe por todas as vezes que eu falei mal de você pelas costas, por todas as vezes que eu não dei ouvidos a você por ter esquecido tudo que você fez por mim. Você é um cara muito dedicado e persistente que sempre sabe se virar sozinho. E quando você ajuda as pessoas, você faz sonhos se tornarem realidade. Portanto, nunca deixe de ajudar as pessoas. Então, pessoal, esse foi o meu lado da história. Foi muita coisa para explicar, mas espero que tenham compreendido tudo o que aconteceu. E se puderem, por favor, me perdoem por todas as coisas horríveis que eu fiz. Eu realmente estou arrependido de tudo de ruim que eu havia feito e todos os problemas que eu causei. Ano passado eu cometi vários erros. E com esses erros eu aprendi várias lições. E eu queria compartilhar elas com vocês. A primeira lição que eu aprendi é que um artista de verdade nunca pede desenhos para os outros. Se ele quer que um desenho seja feito, ele mesmo faz. Porque eu ficava pedindo fanarts e desenhos para as pessoas, sendo que eu mesmo podia fazer o desenho, mas sem querer desvalorizar o trabalho dos outros. A segunda lição que eu aprendi é que amadurecer não depende da idade, e sim da pessoa. Porque eu achava que eu com 16 anos já estaria maduro, porém eu estava enganado. Sem falar que eu julgava as pessoas com menos de 13 anos como imaturas, sendo que muitas delas são mais maduras que eu. A terceira lição que eu aprendi é que não devemos julgar as pessoas pelas opiniões, pois eu julguei o Gilsonix por ele achar que a Anitta era uma adulta ou adolescente. E o que eu não percebi é que ele disse que a comunidade tinha sua opinião. E mesmo que o Gilsonix tenha essa opinião, eu não vou julgá-lo por isso. A quarta lição que eu aprendi é que não devemos julgar uma pessoa sem saber o seu lado da história. Pois eu julguei aquele garoto que eu chamei de criança como imaturo e fiquei apontando o dedo sem saber o que realmente tinha acontecido. Eu nem busquei saber que ele estava defendendo um amigo. E a quinta lição que eu aprendi é que quando você é preconceituoso, você é respondido com mais preconceito. Porque antes eu odiava tudo que era LGBT e ficava zoando os homossexuais. E quando eu levei Exposed, o pessoal começou a me xingar e me zoar me chamando por um nome específico. As pessoas começaram a me chamar de autista nerd, e isso me ofendeu muito. Mas você se pergunta, por que isso ofende? Por que me zoar assim é preconceituoso? E eu vou lhes dizer. Isso é algo que eu já devia ter contado para todos vocês, mas eu fiquei com vergonha de contar. Mas vamos lá. Galera, vocês sabiam que eu realmente sou autista? Sim, galera. E me zoar desse jeito machuca muito. E isso não ofende só a mim, como também ofende outras pessoas que também são autistas. Mas tudo bem, galera, vocês não sabiam disso. Eu nem cheguei a contar isso pra vocês, só contei para alguns amigos. Mas agora todos vocês sabem. E galera, na minha opinião, o fato de eu ser autista não justifica algumas das minhas ações. Bem, essas foram as lições que eu aprendi. E eu sei que alguns ainda vão guardar rancor de mim e vão ficar falando que eu nunca vou mudar, que eu vou continuar fazendo besteiras e que eu ainda sou aquele cara mau. Mas com o tempo, vocês vão ver que eu estou mudando para uma pessoa melhor e que eu não faço mais aquelas coisas infantis e bobas. E antes de encerrar o vídeo, eu queria responder uma pergunta que muitos fizeram, que é: por que eu deletei os vídeos do meu canal? Isso foi um motivo de hipocrisia.
porque eu falava que quem apagava os vídeos quando ficava triste era imaturo. Bem, para começar, eu não deletei os vídeos, eu deixei eles no modo não listado, porque meu canal vai passar por umas mudanças. E você se pergunta, que mudanças são essas? Então, isso vai ser assunto para o próximo vídeo, onde eu irei explicar as mudanças no meu canal. Bem, galera, eu vou ficando por aqui e espero que todos tenham entendido o meu lado da história. E também espero que tudo fique na mais pura paz, beleza? Então, até mais, galera. Amo vocês.